E aí, estou com saudade de vocês já, né? Já faz 15 dias que fizemos a live. Mas hoje nós teremos um vídeo sobre o que foi falado na live. Você tá lembrado? Na live falamos sobre sentimentos e emoções. E hoje a tia Gi vai explicar para nós mais sobre o sentimento que é o medo. Você tem medo? Eu tenho alguns medos. Mas já aprendemos um pouco na live como nos livrar desse medo, né? A quem podemos pedir ajuda. Então fique ligadinho aí que a tia Gi vai ensinar um pouquinho mais para você. Beijos, fiquem com Deus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? A tia Gi vai contar uma história muito legal para vocês. Hoje nós vamos falar sobre os nossos sentimentos. Sim, nós falamos na nossa live, lembra? Só que hoje nós vamos falar de um sentimento específico. Vamos primeiro lembrar quais são os sentimentos que nós estudamos? Nós estudamos o medo, a calma, a tristeza, a raiva e a alegria. Vocês lembram, crianças? Sim, todos esses sentimentos, às vezes, eles fazem assim, olha, muita confusão. Nosso dia a dia tão com muitas correrias, com as nossas atividades da escola, né? E nós ficamos assim, ó, nós não sabemos que sentimento nós estamos tendo no momento. Às vezes está muito misturado, que dá uma confusão em nossa mente. E hoje nós vamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. Sim, e especificamente com o sentimento do medo. Sim, crianças, a gente pode ter medo. Sim, todo mundo tem medo. Você tem um medo, criança? A tia Gi tem medo. Só que o medo, ele tem que ficar aqui, ó. Aqui dentro. Ele não pode nos paralisar. Ele tem que ficar controlado, crianças. Aqui, olha, como ele está controlado. Aqui somos nós. E ele está controlado. Ele não vai ficar sendo descontrolado. Sim. E nós vamos aprender na palavra de hoje, com a nossa história bíblica, como nós podemos fazer para realmente não ter medo, tá bom? Mas antes de começar a nossa grande história, a tia Gi vai lembrar uma coisa para vocês. Tem medos que também são bons. Você sabia que tem alguns medos que são bons? Você pode pensar, a tia Gi tá ficando doida, né? Não. Se eu colocar um fogo aqui agora e colocar minha mão no fogo, não vai queimar? Vai queimar. Você acha que eu colocaria a mão no fogo? Eu não colocaria minha mão no fogo, porque eu tenho medo da minha mão queimar. Por isso eu não coloco ela no fogo. Então esse medo, ele é bom. Ele é bom porque ele cuida de nós. Ele não faz a gente fazer algo que vai nos machucar. Sim, crianças, isso mesmo. Então tem medo que não pode paralisar a gente, mas esse medo, ele vai cuidar de nós. Então vamos lá, vamos aprender com a nossa história como controlar o nosso medo? Então vamos. A tia Gi vai contar uma história que está lá em Marcos 4, a partir do 35, tá bom, crianças? Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, tá bom? Jesus estava no barco. Sim, ele estava no barco falando dele, falando das coisas das maravilhas dele para muita multidão, para a multidão que estava na beira da praia. Sim, mas Jesus não estava sozinho no barco. Sabia com quem ele estava? Ele estava com todos os discípulos dele. Eu vou colocar todos os discípulos de Jesus aqui. Vamos contar com a tia quantos discípulos Jesus tinha? Já foram 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo. Jesus tinha 12 discípulos. Você sabe o que é discípulo? O que significa discípulos? Discípulo são os amigos de Jesus. O discípulo são as pessoas que realmente faziam e andavam com Jesus. Ficavam com Jesus a maioria do tempo da vida deles. Sabiam? Sim, eles falavam do amor de Jesus junto com Jesus. Eles auxiliavam Jesus. Verdade, crianças? Naquele tempo, todos eles estavam lá. E aí Jesus, terminando de falar com a multidão, todos os 12 entraram no barco. Sim, e Jesus falou para eles: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Para falar do amor, do nosso amor, para as outras pessoas do outro lado do rio. Vamos sim, eles falaram. Só que Jesus estava cansado, porque ele falou bastante de dia. Aí ele falou assim: eu vou descansar um pouco. Quando chegar do outro lado, vocês me acordam. Tudo bem. Jesus deitou e foi descansar. E o tempo estava assim, olha, muito bom. O mar estava muito tranquilo. Sim, o mar estava bem tranquilo. Só que de repente, no meio do caminho, começou a chover. Sim, começou a chover no barco. Mas as ondas começaram a ficar mais agressivas. Só um pouquinho. Elas ficavam muito agressivas. E aí começou uma tempestade, crianças. Sim, uma tempestade. E o barco começou, olha, a ir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Sim, ia para um lado, para o outro. E não paravam. E entrando água dentro do barco. E os discípulos começaram a correr para um lado, para o outro, desesperados. E o trovão vinha, e o trovão vinha. Isso, crianças, estava inundando o barco. Vocês acreditam que os discípulos esqueceram uma coisa? O que será que eles esqueceram? Eles estavam apavorados e eles não lembraram que Jesus estava no barco. Mas um deles foi lá e falou: Jesus, socorro, Jesus! Jesus! Aí Jesus acordou, levantou e viu aquele desespero dos discípulos e falou, olhou assim para o céu e falou: acalma-te. O mar começou a ficar bem calmo. Chua, 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 bem devagarzinho. E a tempestade, que estava muito forte, chua, cabum, cabum. Quando Jesus falou acalma-te, ficou bem assim, bem calmo, tudo se acalmou naquele lugar. Os discípulos ficaram admirados. E eles falavam: quem é esse que até o mar, até o vento, quando fala, eles param, eles obedecem? E nós já vimos milagres. Os discípulos viam vários milagres de Jesus, mas eles puderam admirar como Jesus era poderoso. Com uma palavra só, tudo que estava agitado ficou calmo, crianças. Sim. E assim, eles chegaram do outro lado, muito tranquilo. Chegando do outro lado, Jesus foi novamente falar com uma multidão. Sim, crianças. O que nós podemos trazer para o nosso dia a dia nessa história? Hein, crianças? Vocês viram que esse barco tem um leme? Você sabe o que é leme? Ele dá a direção para o barco. Sim, criança. Jesus é igual ao leme. Ele dá a direção para o caminho das nossas vidas.
Por isso, crianças, nós temos que ter Jesus no nosso coração. Por isso nós temos que abrir o nosso coração e falar com Jesus, para que Ele nos aceite. Sim, a gente aceite Ele como único Senhor e Salvador e Ele venha realmente direcionar todos os nossos caminhos. Você já aceitou Jesus? Você já entregou a sua vida para Ele? Para Ele realmente mostrar os caminhos certos para você? Se você não fez isso ainda, você pode fazer agora. Vamos fazer isso agora? Vamos pedir para Jesus entrar no nosso coração? Sim, vamos fechar os nossos olhos. E eu quero que você feche os seus olhos e você pense em Jesus. Quero que você imagine Jesus pertinho de você, porque você já aprendeu que falar com Jesus é oração, que a oração é falar com Jesus, não é? Então feche seus olhos, pense em Jesus nesse momento. Sim, crianças, conseguiu pensar em Jesus? Agora que você pensou em Jesus, eu quero que você realmente fale com Ele. Você pode repetir a oração da tia Gi, mas você pode fazer a sua na sua casa, tá bom? Então vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, nós queremos apresentar o nosso coração diante de Ti, Pai. Eu apresento essa criança diante de Ti, Senhor, que está com os olhos fechados, que está pensando no Senhor nesse dia, Pai. Nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor, ó Pai, e dizer que só o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda glória, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor pode ficar à vontade no nosso coração. Nós queremos entregar o nosso coração para Ti, Senhor, e que o Senhor, Pai, possa estar entrando no nosso coração e tirando todo o nosso medo, Senhor, para que o Senhor venha, Jesus, direcionar todos os caminhos da nossa vida, Pai amado. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha abençoar o nosso dia, Pai. E em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Amém, crianças? Sim, crianças, vocês viram? Jesus agora, Ele está no seu coração. Sim, e Ele vai guiar você por todos os caminhos. E sabe o que é mais legal? Agora você pode ir no banheiro à noite tranquilamente, né? Quem tinha medo de ir ao banheiro à noite, quando o papai e a mamãe apagavam as luzes, e você estava no seu quarto e você estava com medo de fazer xixi ou tomar uma água, mas você não ia. A partir de hoje, você pede para o Senhor. Igual você fez agora, você orou, falou com Jesus. Isso. Quando você estiver com medo, você pode confiar. Vamos ler uma passagem na Bíblia que fala sobre isso? Olha aqui. A tia Gi já falou dessa passagem. Eu vou colocar Jesus aqui no alto, tá bom? Só para a tia Gi contar aqui e falar o versículo, ó. Quando eu estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Lá em Salmo 56, 3 diz isso. Sim, crianças. Lá no Salmo 56, 3 fala sobre isso. Que quando nós estivermos com medo, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que entregar para o Senhor, criança. Quando você estiver com medo que vai te paralisar, você ora, entrega para o Senhor, igual você fez agora. Agora você entregou seu coração. Mas quando você estiver com medo, você entrega o seu medo para Jesus. E Ele vai cuidar do seu medo. Aos poucos, você vai perdendo o medo. Sim, porque o medo não pode te paralisar. Ele pode te instruir, mas ele não pode te paralisar. Você é maior do que qualquer medo, tá bom, crianças? Então, eu deixo essa palavra para você. E agora que você tem Jesus como realmente o mestre, né, guiando você no seu barco, porque nós queremos dizer que o barco é a nossa vida. E Jesus está na direção da nossa vida. Isso, Ele está no controle da nossa vida. Ele é maravilhoso.
Ele está no controle, crianças. Então você tem que, primeira coisa que você tem que fazer é sempre falar com Ele, conversar com Ele, que Ele vai te mostrar qual o melhor caminho, tá bom? Daqui uns dias nós vamos fazer vários vídeos. Eu preciso que vocês acompanhem todos os nossos vídeos, hein, crianças? Vocês têm que aprender sobre todos esses sentimentos que nós vamos falar. Sim, nós vamos falar sobre a calma, sobre a tristeza, sobre a raiva e sobre a alegria. A tia Gi te aguarda. Se você não assistiu os vídeos anteriores, tá lá no link no canal da nossa igreja. Entra lá e assista, criança. Vale a pena. Compartilhe com seus amigos. Sim, porque a tia sabe que nesses momentos que a gente está vivendo de pandemia, muitas vezes a gente fica assim, com medo de perder quem a gente ama, não é verdade? De perder as pessoas que a gente ama e gosta muito, de não estar podendo ir para a escola, né? Às vezes a gente fala, Jesus, a gente não vai voltar mais a estudar? Jesus, a gente não vai poder mais sair no shopping? Né? Calma, crianças, vamos falar para Deus, vamos pedir em oração para o Senhor curar a nossa cidade, curar o nosso país, sim. E nesses momentos de pandemia, a tia Gi vai pedir uma coisa para vocês. A tia Gi precisa que você ore também na sua casa, mesmo que você não está indo no culto. Hoje, agora, depois de você estar assistindo esse vídeo, você pode fazer, sabe o quê? Orar pelos nossos pastores, orar pela nossa igreja, pelos amigos da nossa igreja, né, que faz tempo que você não vê. E pela sua escola, sim, você tem que orar pelos amigos da escola, pelas suas professoras, sim, pelo seu papai e pela mamãe, pela sua família, para Deus dar saúde para todos. Sim, crianças, não esqueça que Jesus é o único que dá o melhor caminho para nós. Então, nós precisamos realmente entregar e confiar em Jesus. Tá bom, crianças? Um abraço, um beijo e um abraço bem apertado da tia Gi, tá bom? Tchau, tchau, crianças!